Há 30 anos atrás, os robôs e inteligências artificiais inspiravam medo nas pessoas. Medos que refletiam em histórias que mesclavam terror com ficção científica, como O Exterminador do Futuro ou O Hardware, o Destruidor do Futuro. Mas como fazer isso em tempos modernos, numa época em que essas coisas estão totalmente inseridas nas nossas vidas? Essa é a proposta de Upgrade Atualização, filme de ficção científica com ação e horror que foi lançado em 2018 e recentemente entrou para o catálogo da Netflix. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui quem fala é a Sora e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre alguns motivos pelos quais você deve conhecer esse filme. Se você gostar da proposta dele, obviamente. Então roda a vinheta porque o vídeo já vai começar. A história de Upgrade é protagonizada por um mecânico chamado Gray Trace, que é interpretado por um ator já conhecido aí entre os fãs de Alien, o Logan Marshall Green, que fez o Holloway lá em Prometheus. Um dia, o Gray e a sua esposa Asha estavam voltando para casa de carro quando, de repente, esse carro, que era autônomo, perde o controle e eles sofrem um acidente. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas, porque apesar deles terem sobrevivido, vêm uns homens e matam a Asha a sangue frio e atiram no pescoço do Gray, deixando ele tetraplégico. E desde o início do filme já é mostrado que o Gray é um cara que não gosta muito de tecnologia. Apesar de ser mecânico, ele só trabalhava com veículos antigos e não gostava de nada muito automatizado. Ele é o tipo de pessoa que acredita que as máquinas não conseguem executar certas funções tão bem quanto os seres humanos. Tanto que o carro que eles sofrem um acidente era da esposa dele. O filme deixa bem claro que o Gray não sabia nem controlar aquele veículo. Mas depois desse acidente, ele começa a se sentir incapaz. A polícia não estava conseguindo avançar na investigação do assassinato e ele naquela condição não conseguia ajudar em absolutamente nada. Então surge a oportunidade de implantar um chip no corpo dele que traria de volta os seus movimentos. Tentado pela oportunidade de finalmente descobrir quem matou a esposa dele, o Gray aceita fazer essa cirurgia. Só que aquela era uma tecnologia que ainda estava em fase de testes e o procedimento seria ilegal, por isso teria que ser tudo muito sigiloso. Então o filme segue com o Gray, agora com o chip STEM, investigando a morte da esposa enquanto tenta manter em segredo que tinha se tornado um humano aprimorado com aquela tecnologia. Apesar do cenário futurista em vários momentos, Upgrade não acontece em um futuro tão mais tecnologicamente desenvolvido como o que a gente vê em Blade Runner 2049, por exemplo. Na verdade, o filme acontece meio que em um período de transição entre o desenvolvimento que nós temos hoje, digamos assim, e uma sociedade totalmente automatizada. No meio de carros autônomos e smart homes super desenvolvidas, ainda existiam muitos veículos tradicionais. É mostrado que os moradores de bairros mais pobres tinham menos acesso a esses dispositivos mais avançados e as tecnologias mais desenvolvidas pareciam ser uma coisa que ainda estava restrita à elite. E o filme tem uma ambientação que lembra demais episódios da série Black Mirror, com aquela coisa bem dark, com muito contraste, luzes de neon, geralmente muita combinação de vermelho e azul com escuridão, e tudo isso para criar ali um aspecto mais obscuro. E isso combina muito bem com a proposta da história, que é falar sobre a fusão homem-máquina. Humanos que têm as suas capacidades aprimoradas através da tecnologia e quais seriam as consequências disso. Algo que já é bastante presente em várias histórias da ficção científica, como O Homem de 6 milhões de dólares, Ghost in the Shell ou o próprio Robocop, que eu acho que é o maior ícone quando se fala nesse tipo de assunto no cinema. Apesar da possibilidade de se tornar um ciborgue como o Gray ser de fato muito tentadora, será que isso não teria também as suas consequências? E outra questão muito interessante desse tema também, né, é até que ponto você ainda é um humano e a partir de onde você se torna uma máquina. E o filme trata disso, porque o Stan é muito mais do que um chip que só permite que ele comece a andar. Na verdade, ele é uma inteligência artificial que tinha consciência própria
e podia até mesmo falar com o Gray. Mas a conexão entre os dois vai ainda mais além, já que em determinados momentos o Stan pode assumir o controle do corpo do Gray de forma quase completa. A única parte sobre a qual ele não tinha controle era a cabeça. E esse controle do Stan sobre o Gray é uma coisa que rende numas sequências de luta muito boas. Tem um momento que ele vai lutar contra um cara, só que ele não era um lutador, ele não tinha técnica nenhuma disso, então ele apanha pra caramba até que o Chip assume o controle do corpo dele e a coisa vira totalmente. E a coreografia dessa luta é uma coisa incrível, porque é uma luta que ao mesmo tempo em que é mecânica, é bem fluida, como se fosse mesmo uma dança. Sem contar que tem ainda um contraste entre as expressões faciais do personagem e as ações do corpo dele. Enquanto o corpo vira um super ninja, ele tá desesperado porque ele não tem mais controle nenhum sobre o corpo. E o Stan é muito cruel, tanto que ele praticamente pede desculpa pro cara que ele tá batendo. Esses momentos chegam a ser hilários, assim. E o Logan mandou super bem nesse contraste entre as duas entidades que estavam ali atuando na cena naquele momento. A voz do Stan é um outro ator, mas o Logan teve que fazer a representação do corpo e do rosto separadas, né? O Upgrade tem direção do Leigh Whannell, que é um nome relativamente conhecido aí entre os fãs de filme de terror. Ele foi o criador da série Jogos Mortais junto com o James Wan, escreveu o roteiro de vários filmes dessa franquia e foi inclusive um protagonista do primeiro filme. Sim, esse aí é o Leigh Whannell. E ele chegou também a trabalhar na série de filmes sobrenatural, né, a Insidious, junto com o James Wan também, e foi nela inclusive que ele teve a sua estreia como um diretor com o Sobrenatural A Origem de 2015. E certamente por ter essas raízes nos filmes de terror, o diretor aposta não só no horror em si, mas também no gore. O filme é bastante violento, tem umas cenas bem pesadas, até mesmo a cena da cirurgia é mostrada com bastante detalhes. Então eu não recomendo o filme para quem tem mais sensibilidade com esse tipo de conteúdo. E apesar de ser um filme de baixo orçamento, o Upgrade tem efeitos muito bons. O diretor apostou bastante em efeitos práticos e assistindo você realmente vê ali uma clara influência de filmes mais antigos, como O Exterminador do Futuro original, por exemplo, tanto no uso dos efeitos quanto na combinação de terror com uma temática mais futurista. E em momento algum os efeitos parecem galhofa ou deixam transparecer muito esse baixo orçamento. A produção soube usar bem esse dinheiro para criar um universo que, apesar de não ter tido um desenvolvimento muito grande, te deixa interessado, te deixa curioso ali para saber o desenrolar da história. E a história até tem uns personagens interessantes, tem um conflito entre corporações ali, mas nada é muito desenvolvido. O desenvolvimento mesmo fica na dupla Gray Trace e Stan e nas consequências da fusão entre humano e inteligência artificial. Esse filme é daqueles que durante o tempo todo você fica pensando uma coisa, desde o início eu achei que já tinha manjado o que estava acontecendo ali, e no fim tem uma revelação que é feita de forma bastante expositiva, inclusive, mas é surpreendente. Assim como acontece no próprio Jogos Mortais, acho que até deve ter se tornado uma marca aí do Leigh Whannell. Os eventos principais do filme vão sendo revisitados, enquanto o grande segredo vai todo sendo revelado ali para o espectador. Enfim, Upgrade é um filme de ficção científica bem interessante para quem busca uma coisa com mais ação e também um toque de terror. Se você já assistiu esse filme, comenta aí também o que achou dele e não deixe de se inscrever aqui no Central Pandora para muito mais sobre ficção científica. Muito obrigada a todos que assistiram, pessoas, um grande abraço e até o próximo vídeo.